Olá, mulheres livres! Tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia aqui, né? Agora apareci de novo. E eu tenho um motivo para isso. Nós estamos em setembro, melhor época do ano para a gente abrir espaço para muita paz e muito pix na nossa vida. A gente quer que o dinheiro entre para somar na sua família, nos seus relacionamentos. Olha aí o meu parceiro de live, Nestor, já entrou. Seja bem-vinda, Bia. Vou convidar Nestor para conversar comigo. Olá, Vilma! Tudo bem? Que alegria! Feliz de voltar a me conectar aqui. Vai ter live toda terça, meio-dia, para você saber como trazer muita paz e pix para sua vida e fazer o dinheiro somar. Vai contar para vocês hoje. Quando eu fizer as lives com o Nestor, a gente vai falar sobre família, sobre como fazer ele render o dinheiro que vem com o seu trabalho, render em família, não é mesmo, Nestor? Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Nestor, marido da Thaís. Para mim é um privilégio poder estar com vocês. Vou colocar um filtro muito bom. A Thaís, como você está? Tudo bem, amor? Tudo bem? Feliz de estar aqui com você. Hoje a gente vai falar sobre um dos motivos pelos quais o dinheiro some, que é a falta de desejo de realização. A série de lives que a gente vai começar agora toda terça ao meio-dia tá imperdível. Você é casada? Tem que assistir junto com o maridão. Se não puder assistir ao vivo com o maridão agora, você pega, a gente sempre vai deixar o replay disponível e você assiste com ele no momento que for melhor para você. Faz quanto tempo que a gente empreende juntos, Nestor? Conta aí para elas. E praticamente desde 2015, né? Mais de 10, vai ser mais de 10 anos já, né? Que a gente empreende juntos. Verdade, 10 anos, gente. Porque a gente abriu oficialmente o CNPJ em maio de 2015. Mas que a gente largou o CLT, né? Que a gente deu a louca, resolveu largar o CLT, os dois. Foi em outubro de 2014. Então, pensa, largamos É. os dois o CLT. Foi um estresse naquele tempo. Por isso que a gente veio parar na terapia, gente. Aí a gente gostou tanto que se tornou terapeuta. E aí já faz uns 3 anos, mais, né? 2021 a gente começou com os programas para empreendedores. E aí já ajudamos tanto empreendedores individuais. Se você é solteira, fica na live. Fica na live. Você vai aplicar na sua vida também os princípios que a gente trouxer aqui. Não precisa, eu não sou casada, então não serve para mim. Não serve para você sim, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo, porque todos nós temos bloqueios emocionais na hora de aparecer aqui no Instagram, na hora de falar sobre nosso trabalho, na hora de falar sobre valores, né? Então, esse conteúdo tem a ver não só com relacionamento com parceiro, senão também a nossa relação com a parte financeira, né? Verdade. Vamos enviar então essa live para aquecer, para mais gente ficar aqui com a gente. Vamos encaminhar essa live para o máximo de pessoas que a gente puder. Por quê? O que vai acontecer hoje? Hoje o Nestor e eu vamos explicar a razão pela qual muitas pessoas têm os recursos para dar certo. Até são pessoas corajosas. Têm produtos que poderiam vender muito bem ou prestam serviços que podem ser recomendados e vendidos sem esforço. Mas essa pessoa como que tem um teto, avança até um certo nível e depois disso já não se permite mais avançar. Hoje a gente vai explicar o que pode estar acontecendo enquanto a pessoa tenta dar certo. Enquanto a mulher profissional tenta dar certo no trabalho, na vida pessoal dela está acontecendo algumas coisas. Essas coisas que acontecem na vida pessoal enquanto ela tenta dar certo interferem bastante, não é mesmo, Nestor? Interfere muito, muito, seja no ambiente de família, seja no ambiente pessoal, se a gente tem essa facilidade para se expressar, para se comunicar, ou se a gente engole os sentimentos, se a gente reprime as emoções, ou às vezes a gente nem sabe o que está sentindo e a gente não conta isso para o outro, né? Você tem alguma coisa que está nos incomodando, mal entendidos no ambiente de família, né? Falta de acordos são coisas que de verdade nos afetam, frustrações, né? Ignoradas, sentimentos ignorados, ou a gente às vezes passa por cima dos nossos próprios sentimentos para deixar à vontade a outra pessoa, ou a outra pessoa também às vezes pode priorizar a família de origem e não prioriza a nossa relação. Isso com certeza machuca demais, né? Verdade. O assunto aqui é teto financeiro, gente. Vocês que entraram agora devem ter visto a mudança na bio. A gente colocou lá, emocional blindado, paz e Pix. É o que a gente quer. Emocional blindado, paz e Pix. Acesso. Porque Pix na conta bancária é acesso, gente. É acesso àquela viagem que você está programando fazer. É acesso àquele guarda-roupa que você desejou para você poder mostrar a sua essência verdadeiramente do jeito que você é e não do jeito que dá. É acesso àquela suplementação, àquela alimentação de alta performance. É por isso que tá ali na bio. Emocional blindado, paz e Pix. Só que às vezes o dinheiro vem para sumir. Quando é que o dinheiro vem para sumir? Quando a gente não se permite, quando a gente tem um teto.
Você já sentiu isso? Você que acabou de entrar na live, sem julgamentos, aqui é um ambiente terapêutico. Os comentários somem depois, em que a live, né, é gravada, então vocês podem comentar, fica à vontade. Aqui a gente não vai julgar você. Você já percebeu isso? Você tem um teto, você avança até certa parte e depois não se permite mais avançar? Existe um motivo. E esse motivo, do teto financeiro, tem a ver com as suas relações. Tem a ver com o que está acontecendo em família enquanto você está tentando crescer profissionalmente. Com a gente aconteceu isso, não é mesmo, Nestor? Quando a gente iniciou ali em 2015, a gente tinha uma ideia revolucionária, era muito legal o nosso trabalho. Tanto é que a gente se sustentou com ele durante 5 anos. Só que o início foi muito complicado. Por quê? Porque eu não me permitia me mostrar daquela maneira. Parece que ia contra a forma como eu fui criada, parece que era algo que eu não tinha capacidade de fazer se eu não tivesse a validação, o ok das pessoas que eu amava, além do Nestor. Nestor sempre foi apoiador, né? Mas aí amigos, família, eles acharam o cúmulo a gente sair do CLT os dois juntos. Parecia imprudente e parecia que eu estava fazendo algo que decepcionava as pessoas ao meu redor. Porque eu sempre fui tão inteligente, como é que agora eu estou arriscando tudo numa ideia que saiu da minha cabeça, um trabalho que eu inventei, não existe isso. Então, me doía bastante não ter a aprovação, não ter a validação das pessoas. E aí, com isso, eu até deixei de sonhar. Quando a gente fala sonhar ou ter desejos, ao que a gente está se referindo, Nestor? Como é que essas mulheres, elas podem, todas as que estão entrando aqui, elas podem ter essa ideia do que é estimular um desejo positivo dentro delas, que impulsione elas para resultado maior? Desejos saudáveis que nos aproximam, seja do nosso par, ou seja das nossas emoções, que às vezes elas acabam sumindo, né? Aqueles desejos de vida. Faça uma viagem, ir num restaurante bom, que não está errado desejar, né? Não está errado querer ter um pouquinho mais de conforto, querer conhecer algum outro lugar, não está errado. O problema é quando a gente não se permite, ou acha que está errado, ou acha que vai perder muito, né? Então, às vezes, tem esses conflitos, e pior ainda se a gente tem essa diferença de personalidade ou diferença de comunicação. Então, é muito importante a gente não perder a essência da pessoa que a gente é. Porque numa etapa da vida, né, a gente entra numa relação, ou a gente sai de uma situação complicada no trabalho, ou a gente se endivida demais, né, e a gente não sabe para onde ir. Os sonhos acabam sumindo, né? Então é muito importante você avaliar como que está o ambiente familiar, com o que você está se comprometendo. A gente está em sintonia com o meu par? A gente está em sintonia com meus objetivos, com meus planos? Será que o desejo de vida que eu tenho está em relação com o desejo de vida da minha esposa? Ou o desejo da vida do meu marido está relacionado com o meu desejo? Porque às vezes a gente acha que a outra pessoa sabe o que a gente quer, né? E a outra pessoa às vezes acha que não se entende também. Então, essas dificuldades de sintonia, de comunicação, de parceria, podem vir a aparecer nos primeiros anos de relacionamento ou de casamento. Isso pode se estender por mais tempo. Se eu não sei o que eu quero, como que eu vou saber me expressar e saber me comunicar com a pessoa de fora? Realmente vai ser um desafio. E é o que aconteceu aqui, né, Thaís? Quando a gente iniciou como matrimônio, né? Para quem não Verdade. sabe, a gente é de países diferentes, né, Thaís? Quer comentar um pouquinho sobre isso antes de continuar? Vocês viram o sotaquinho do Nestor, gente? Ele tem sotaque, vocês perceberam? A gente mora no interior da Argentina, porque ele é daqui da Argentina. E eu sou de São Paulo, lá no Brasil. E aqui tem uma diferença importante, é uma cidade com menos de 60 mil habitantes, né? Em São Paulo, mais de 22 milhões de pessoas. Então, a gente teve criação e ambiente diferente. Só que uma coisa a gente tinha igual. A gente nunca se permitiu desejar muito. A gente via o salário, via o trabalho, via o dinheiro como um meio de conseguir realmente o sustento. E aí, por conta disso, era difícil realmente ultrapassar, né, um teto de resultado. Porque o Nestor trouxe uma coisa aqui que é muito importante. Quando a gente não sabe individualmente o que a gente quer, fica muito difícil engajar o nosso par ou as pessoas que a gente gosta com essa nossa visão, com esse nosso sonho. Por quê? Porque a visão não está clara, o sonho não foi declarado nem para você mesma, nem você não sabe descrever de que jeito você gostaria de viver. Tem vários motivos para isso e todos têm a ver com as nossas emoções. Mas quando não está claro exatamente o que você vai fazer quando conquistar o número, porque aqui, por exemplo, houve um comentário bem franco, bem honesto. A pessoa disse que não conseguia passar do salário de 4 mil reais. Agora, vamos imaginar, você que escreveu isso, quando você passar desse salário, quando você quebrar esse teto financeiro de 4 mil reais, o que você vai fazer? Será que você vai se permitir descansar? Será que você vai se permitir tirar aquelas férias que você ainda não tirou?
Será que você vai se permitir reformar a sua casa, deixar ela do jeitinho que você sempre imaginou? O que você vai fazer quando ultrapassar esse teto de R$ 4.000? Porque aí a próxima pergunta que eu te faço é: quem você teme que desaprove as suas ações? Quem você acha que vai vir dizer que você é uma preguiçosa por estar trabalhando menos horas? Quem você acha que vai questionar por que é que você não dedica mais tanto tempo a essa pessoa ou a essa relação só porque você está ali vivendo a vida do jeito que você sempre quis, você está viajando e não está dando atenção para mim? Quem você acha que vai telefonar e te mandar uma má notícia no meio das férias que você está curtindo com a sua família? Da onde você acha que vem o telefonema assustador? É aí que tá. Aí é que está a relação que precisa ser reajustada. Aí, novamente, parabéns pela coragem, obrigada pela contribuição. Foi colocado aqui nos comentários, meus pais. E sim, às vezes a gente se tá preso como se por uma corda, né? Em sentido emocional, com a nossa família de origem. Como se um dependesse do outro para caminhar na vida. E aí fica difícil a gente se engajar com as nossas coisas, com aquilo que é importante só pra gente. Aconteceu isso com a gente também, não é mesmo, Nestor? E isso também provocou Sim. bastante distanciamento entre nós, né? Isso mesmo, porque a gente às vezes dá tanta prioridade à preocupação dos pais, dos tios, dos avós, e a gente é tão leal e inconscientemente a gente acaba sendo tão submisso à forma de trabalho que nos ensinaram lá atrás, que a gente não se permite ter um tipo de trabalho um pouco mais leve para poder passar mais tempo com os filhos, para poder passar mais tempo com meu marido, para poder degustar um pouquinho mais da vida. Tem uma grande diferença, eu sempre falo, tem uma grande diferença entre querer uma coisa e poder é totalmente diferente, né? Às vezes a gente tem que acabar vendo como está nosso inconsciente para ver para onde ele está me direcionando. De querer mais dinheiro, de querer ter uma boa relação com meu marido, com minha esposa, de querer ter mais tempo de qualidade, de querer ter uma saúde mais saudável, de querer ter mais tempo para a gente se cuidar. A gente pode até querer fazer, mas quando a gente tem esse tempo, como a Thaís falou, é meio como se fosse que a gente está traindo as origens, a gente está se traindo, e aí vem o inconsciente a sabotar. A gente acaba brigando com o marido, acaba brigando com o filho, acaba brigando com o cliente, a gente sem querer acaba espantando aquilo que a gente tanto desejava. E aí vem o teto que a Thaís falou, né? O teto de salário, de dinheiro, de parte financeira. Então, é muito importante avaliar como estão minhas relações com o passado, como estão minhas relações a quem eu quero agradar e se eu me permito conquistar mais do que eu estou conquistando. Se eu de verdade tenho apoio, eu tenho garantia, eu realmente me sinto realizada ou realizado com aquele sonho que eu estou tentando ter. E se ainda estou me permitindo sonhar. Então, são duas coisas importantes que a gente tem que avaliar na hora de empreender, na hora de trabalhar, na hora de se relacionar com a parte financeira e ver o dinheiro ou ver a parte financeira como aquilo que realmente é um acesso, né? Como que eu estou olhando para esse acesso? Faz sentido essa parte também, Thaís? De Com olhar para certeza. você? Com certeza, o ingresso financeiro ele é um acesso. E a gente vai se permitir acessar mais quando nós damos atenção a esses desejos, desejos corretos, como disse o Nestor, desejos que nos aproximam de coisas que são importantes, que têm a ver com os nossos valores inegociáveis, coisas que têm a ver com o tipo de pessoa que a gente quer ser e o impacto que a gente quer deixar no mundo. Então, se a gente é solteira, tem ali determinadas realizações que a gente quer, que é por nossa própria conta, para o nosso desenvolvimento. Quando a gente casa, a gente continua se desenvolvendo, a gente continua tendo desejos próprios, preferências, e tem que ser assim, senão a gente perde a identidade. Mas aí é legal engajar o outro na nossa visão. Quando a gente não consegue controlar a interferência de familiares que não conhecem a nossa visão e tampouco não querem conhecer, porque quando a gente está preso, como que por uma corda de dependência emocional, aos nossos pais, aos nossos amigos, a pessoas que são importantes emocionalmente pra gente, note o seguinte: geralmente essas são pessoas que exigem muita manutenção em sentido emocional. São pessoas que estão sempre pedindo presença, que estão sempre impondo a própria presença, que de alguma maneira dependem da gente, a gente até deixa elas dependerem da gente porque a gente se sente importante. Mas o que é que não tem nessas conversas onde tem dependência emocional? Não tem compartilhamento de sonhos. Porque o que existe ali é um desejo de sobrevivência. Então, olha, o mundo tá acabando, tá tudo desmoronando. Eu sou seu pai, você precisa ficar perto de mim. Eu sou sua mãe, você deve ficar perto de mim, porque eu te dei a vida. É pela sobrevivência essa relação.
a gente pode ter relações muito respeitosas e muito saudáveis com as nossas famílias de origem, né? Hoje em dia, Nestor e eu vivemos isso e é uma delícia. Porque hoje as conversas já não estão mais baseadas com eles na necessidade de apoio mútuo, de ai, por favor, me ajuda, porque senão eu vou cair, eu não vou ter para onde ir. Não está mais baseado nisso as nossas conversas. Agora, são adultos que compartilham visões de mundo. Então, a gente enxerga o mundo da nossa família aqui de determinada forma e os nossos pais enxergam o mundo da forma deles. E tá tudo certo. E aí, a gente consegue, dentro dessa troca, dessa partilha saudável entre adultos, a gente consegue falar sobre objetivos, sobre sonhos, sem que a dependência de um interfira na vida do outro, entende? Tem um jeito de chegar aí. Só que para a gente chegar nesse lugar onde você já não quer ser, né, o suporte exclusivo de alguém, não se coloca nessa condição, e você permite que as outras pessoas tenham visões de mundo diferente da sua, mesmo que você não saiba o que vai acontecer com elas. Porque às vezes o que a nossa família faz, que a gente acha que é controle, na cabeça deles é proteção. Porque eles não sabem o que vai acontecer com a gente, né? Tem um momento onde você consegue calar essas vozes aí da sobrevivência, que é quando você consegue enxergar possibilidades. É isso que realmente te aproxima a outros de um jeito saudável. É você compartilhar aquilo que importa para você, aquilo que te emociona, aquilo que você acha que é o certo, sem impor para o outro. Você só expressa aquilo que é seu. É tão gostoso isso, não é mesmo, Nestor? As conversas ficam mais ricas, sejam entre casais ou entre amigos. Isso mesmo, isso mesmo. E algo importante que a gente tem que lembrar é que toda dívida financeira tem um fundo emocional. Vou repetir. Toda dívida financeira tem um fundo emocional. Então, às vezes, o dinheiro ou a dívida pode vir para a gente se distrair, como uma distração, ou a parte financeira também pode se ver afetada, justamente porque é um reflexo de como está nosso emocional. E como a Thaís falou, as nossas relações com as pessoas exteriores, seja de pai, seja de mãe, seja de ex-marido, seja de marido, seja de esposa, seja com quem a gente se relaciona, vai se refletir nas nossas escolhas, vai se refletir na forma em como a gente se relaciona com a parte financeira. Quanto mais confiante, segura, estável e até quanto mais cuidado emocional a gente consiga se dar e mais sintonia tenha, seja no par ou seja com os objetivos que a gente tem, mais claro fica, mais leve vai ser a parte financeira. O problema é quando a gente está confusa, que a gente se acostumou a viver com dívidas, quando a gente se cobra demais, quando a gente se compara demais, quando a gente tem dores de estimação. Vou repetir. Quando a gente tem dores de estimação que vem carregando desde faz muito tempo. Desejar uma vida mais leve pode ser interessante, mas me permitir viver uma vida sem essas dores que eu aprendi a carregar pode ser difícil. Então é muito importante que cada um dos que estão aqui na live se questionem. O ambiente familiar, o meu emocional, o meu desejo, meu plano, meus objetivos, como que estão? Estão em sintonia? Né? A gente está em sintonia com o objetivo? A gente conseguiu colocar limite naquela voz interior que nos limita? A gente está com capacidades, está se sentindo segura, a gente está se sentindo confiante, a gente sabe se relacionar, seja com clientes, seja com filhos, seja com pessoas que podem nos limitar a evolução emocional e a evolução financeira. São questionamentos que a gente não se faz. E não esqueçam disso. Toda dívida financeira tem um fundo emocional. O que você acha, Thaís, sobre essa questão de realmente associar a parte financeira com a nossa parte emocional? Tem tudo a ver porque é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que está tentando crescer profissionalmente também está tentando sustentar relações emocionais. Vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora? A gente trouxe aqui que vai haver uma série de lives toda terça-feira, ao meio-dia. Nestor e eu vamos trazer a série de lives sobre paz e Pix. Qual é o segredo? Para você ter paz e Pix caindo na conta frequentemente aí na sua vida. Por que a gente quer que você tenha isso? O emocional blindado, paz e Pix. Porque é com isso que você consegue usar o seu negócio, todo o retorno que você tem do seu negócio como empreendedora, para transformar a sua vida. Para que realmente essa sensação de criar, de sustentar e de ganhar algo em troca impulsione você na vida a ser uma mulher realizada, a ser uma mãe que preserva a sua identidade. Que você não pergunta para essa mulher, né? Quem você é? Ela diga, eu sou sua mãe, eu sou a esposa do fulano. Não, gente, quem é essa mulher? O que ela faz? De que maneira ela pensa?
precisa resgatar essas coisas, né? Essa essência. E enquanto isso não está claro, não tem paz e não tem Pix também, gente. Não vai ter nada além. Por quê? Porque você não vai se permitir viver, como a gente comentou, né? Enquanto você estiver lá desfrutando o fruto do seu trabalho, sua mente está reativa, pensando, meu Deus, meus pais vão me ligar, estão precisando de mim, meus irmãos, em qualquer momento eu vou ter que deixar o que eu estou fazendo para ir lá ajudá-los. Que ruim que eu sou, que pessoa ruim que eu sou, tanta gente sofrendo e eu aqui desfrutando. É por isso que tem teto, porque a gente não se permite ter uma visão de mundo em que as coisas são boas pra gente também. Como houve aqui um comentário, não se sentir merecedor trava muito. Mas veja, toda pessoa que tenta e consegue fazer algo é merecedora de resultados, entende? Toda vez que você de verdade se esforçou, fez, entregou, você merece o resultado. Então, como o Nestor disse, não é uma questão de merecer, é uma questão de poder desfrutar, de desfrutar disso sem se sentir culpada. Então, o que a gente quer agora? Que você olhe para sua vida. A gente já tá pertinho de finalizar esse conteúdo, porque vai ser curtinho, para não cansar vocês, para toda terça-feira vocês estarem aqui com a gente. Então, agora a gente quer que vocês olhem para a vida de vocês. Toma uns minutos, sabe? Faz uma bebida, pode ser um suco, pode ser um chá, pode ser um drink, né? Você escolhe como que você quer relaxar. A gente quer que você relaxe, que você respire e que você converse consigo mesmo. Que você se faça algumas perguntas. A vida, do jeito que eu estou vivendo, está gostosa? Está confortável? Está segura? Vou repetir as perguntas. A vida, do jeito que eu estou vivendo hoje, está gostosa? Está confortável? Está segura? O que eu deveria tentar fazer para que a vida ficasse mais gostosa de viver? Essa coisa de você se sentir leve, de você dar mais risada, de você ter menos problema para resolver. Confortável e segura. O que eu poderia fazer para que eu viva de um jeito mais gostoso, confortável, seguro? Primeiro você vai ver o estado em que você está. Depois você vai ver o que você está de fato fazendo para conquistar um estado melhor. Por último, eu quero que você realmente projete, sabe? Deixa a imaginação fluir. O que é uma vida gostosa? Se a vida que você está hoje não está tão gostosa como deveria ser, então o que é isso? Como é? Como é para você uma vida gostosa? Como é para você uma vida confortável? E como é, você tem que descrever, você tem que se ver vivendo isso. Em que casa você mora, que carro você dirige, quem está do seu lado. Você tem que ter detalhe, gente. Vamos usar a imaginação com detalhe, que Deus criou a gente para isso, para poder visualizar as coisas na nossa mente com muito detalhe. Então, se a vida é gostosa, quem está do seu lado? Com quem que você dá risada junto? Com quem que você troca ideia? Se a vida é confortável, onde você mora? De que jeito? Como é que é a sua casa? Qual que é a decoração? Para onde você vai no fim da tarde? E se a vida é segura? Qual é o número exato que tem ali na sua conta? Quantas responsabilidades você tem que realmente assumir para conseguir pagar por essa vida segura? Por que ela é segura? Porque você tem dinheiro ou porque você tem bons relacionamentos e as pessoas te respeitam? São essas perguntas. Eu quero que você pense nisso, porque isso é base. Você precisa ter isso bem claro. Até para poder conversar com o marido, ou com seus pais, ou com qualquer pessoa que esteja em relação de dependência emocional com você, você precisa ter clareza sobre isso. Quem está aqui assistindo desde o começo, se compromete a fazer esse autoquestionamento? Me conta, você está aqui comigo, você vai fazer esse autoquestionamento até a semana que vem? Porque aí na semana que vem a gente vai dar sequência a essa live. O que você acha, Nestor? O que elas vão conseguir dentro de uma semana se fizerem esse autoquestionamento? Uma das coisas que elas vão conseguir é o estado de presença. A gente vai estar presente essa semana e vai estar avaliando como está o ambiente, né? Porque às vezes o ambiente, ou as indiretas, ou os pensamentos negativos, ou a falta de desejo para avançar na vida, podem fazer com que a gente viva no piloto automático. Então, façam essa análise essa semana, em que está se focando minha mente, com quem eu estou me relacionando, como que estão meus desejos com respeito não só à parte financeira, senão também à parte emocional, como que eu estou conversando internamente comigo mesma ou comigo mesmo. Será que eu estou me respeitando emocionalmente? Qual é a relação com minha melhor funcionária? Que aqui no Empreenda Sem Dor a gente fala também quem é a melhor funcionária, né? Como a gente se trata a si mesma, né? É muito importante avaliar. E na semana que vem, lembrando, na segunda-feira, a gente vai fazer outra live falando sobre essa análise que você fez nessa semana. Super te indico, esteja presente, você pode convidar outras pessoas, você pode voltar a assistir esse conteúdo, porque a ideia é justamente abrir a mente para ver por que a gente está se sabotando. Porque capacidade eu tenho certeza que você tem. Coragem, com certeza você tem. Vontade, com certeza você tem. O que pode estar te limitando é a parte emocional que não está te permitindo avançar.
Porque, com certeza, as que estão assistindo aqui têm coragem, têm capacidade, têm vontade também. Só que se a combinação com a parte emocional não está bem alinhada, com certeza vai ter sabotagem, né, Thais? É, exatamente. Então, o dinheiro virá para somar quando você tiver clareza sobre o que deixa a sua vida gostosa, confortável, segura e quais passos você deve dar para isso. Mas tem que ter clareza, tem que estar vívido, com detalhes. O que, que é isso? O que é essa vida gostosa, confortável, segura? E vou deixar esse replay. Se você quiser receber essa lista de perguntas do autoquestionamento que eu sugeri aqui no seu direct, você deve colocar nos comentários qual foi a parte dessa live que mais chamou a sua atenção, ou você simplesmente deve escrever clareza. Escreveu isso, essa senha clareza, vai receber no seu direct essa série de perguntas do autoquestionamento para você trabalhar nisso durante a semana. Na próxima segunda-feira, ao meio-dia, estaremos de volta e aí vamos continuar comentando com você como é que você vai fazer o dinheiro vir para somar, para você ter emocional blindado, paz e Pix. Muito obrigada, Nestor. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Thais. Foi um privilégio para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado. Até uma próxima. Compartilhem esse conteúdo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.